Minha amiga e meu amigo, eu resgatei nas redes sociais um vídeo documentário, o qual trata das regalias escandalosas que os generais brasileiros as detêm. São coisas completamente absurdas que faz do Brasil, das Forças Armadas, um verdadeiro sumidouro de dinheiro público. É um vídeo muito, mas muito rico em detalhes, uma vez sendo fato, revela a podridão que existe dentro dos quartéis e a explicação para o silêncio dos generais diante desse desgoverno e esse desmontar do Estado brasileiro, em que eles vê tudo acontecer e ficam em silêncio, como se fosse cego, surdo e mudo, e que se tivesse diante de uma situação normal. Peço que você assista esse vídeo do começo ao fim. No retorno, eu volto com um comentário. A mão do exército é mais amiga de uns do que de outros. Viúvas e órfãos de generais recebem bilhões de reais todo ano. E por uma mágica burocrática, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensões para os seus herdeiros. Na ativa, quanto o exército dos Estados Unidos. São 175. Mas um general brasileiro comanda, em média, quase a metade de soldados que um general americano, ou seja, proporcionalmente ao tamanho da tropa, há mais generais brasileiros do que no exército mais poderoso do mundo. O problema de haver tantos oficiais é o efeito cascata. Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8.000 herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. É como se um general da ativa valesse por 72 generais. O governo gasta muito, mas muito mais com generais inativos e seus herdeiros do que com generais que vestem farda todo dia. As aposentadorias e pensões dos 13.000 generais de pijama, filhas e viúvas de generais mortos custaram 3 bilhões e 675 milhões de reais em 2022. Ou seja, 40 vezes mais do que o custo dos generais da ativa. Além de se perpetuarem por gerações, os privilégios são muito concentrados no topo da carreira militar. O valor que o governo gasta para remunerar 13.000 generais e seus herdeiros é praticamente igual ao que o governo paga a 90.000 soldados e cabos. Além de ganharem muito menos, há poucas herdeiras que recebem pensão dessas patentes. A maior parte do dinheiro pago a pensões militares vem do seu, do meu, do nosso. E é como se gasta o dinheiro do tesouro que se revelam as prioridades de uma sociedade. Em 2022, o governo federal gastou quase 3 vezes mais com herdeiros de militares do que com médicos. Nos últimos 4 anos, o governo gastou 94 bilhões de reais para pagar as pensões de 235 mil herdeiras e herdeiros de militares. Esse valor teria sido suficiente para pagar a Bolsa Família a quase 3 milhões de novas famílias e pelo mesmo período, ou seja, teria um alcance 13 vezes maior. As pensões militares começaram a ser pagas em 1939 aos sobreviventes da Guerra do Paraguai e suas viúvas. Pouco depois, as filhas começaram a herdar as pensões das mães que morriam. Em 2001, o governo finalmente cortou o benefício, mas só para quem entrou nas Forças Armadas a partir daquele ano. Por isso, o Ministério da Defesa estima que vamos pagar essa conta até 2096. Isso se o Brasil não entrar em nenhuma guerra até lá. Pois bem, minha amiga e meu amigo, diante do fato exposto nesse vídeo documentário, eu te pergunto, você acredita mesmo que os generais brasileiros estão preocupados com o Brasil? Estão preocupados com a situação em que nosso país atravessa?
de desmando, de corrupção, de arbitrariedade? Acredito que não. Basta ver que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como todo, Exército, Marinha e Aeronáutica, que num passado recente era visto pela população como um exemplo de galhardia, um exemplo de patriotismo, hoje é visto com nojo e reprovação. Muitos brasileiros acreditaram que as Forças Armadas brasileiras existiam para salvaguardar a nossa soberania e as coisas de interesse da República. Mas como? Como se essas Forças Armadas vão defender o Brasil, os brasileiros, sendo que eles são incapazes de defender os seus? Para tanto, vale lembrar que a Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, no decorrer da semana que passou, cumpriu 2 mandados de prisão. Um contra um major do Exército e outra contra um coronel. Sem contar os mandados de busca e apreensão em 7 alvos, dos quais foi cumprido na casa do último comandante da Marinha Brasileira. E todos esses acontecimentos, todas essas operações orquestradas pela Polícia Federal, teve a anuência das Forças Armadas. Eles não estão protegendo nem os seus. Por que vai proteger os brasileiros? Se tratam de altos oficiais, um general e um major. Tudo isso é preocupante. Quando você vê o luxo, a regalia, a esbórnia com o dinheiro público, as mamatas dos generais, você passa a entender o porquê que eles estão calados diante dessa situação. O que eles não querem não é defender o Brasil. O que eles querem é defender as suas regalias, procurar não perdê-las. Mas eu digo, eles não são merecedores de receber o que recebem. Por exemplo, filha de general receber pensão é injustificável. O máximo é a viúva. Até aí, tudo bem. Enquanto isso, minha amiga e meu amigo, o Brasil está indo de ladeira abaixo aos olhos das Forças Armadas, e quando eu falo Forças Armadas, entenda, não é a praça, cabo, soldado, sargento, subtenente, tenente, capitão, não. É o alto comando. É o alto comando. Essa gente tem um comportamento estranho e reprovável. A base das Forças Armadas está assistindo tudo. Reprova tudo. Mas nada pode fazer porque não tem a condição de mudar. Quem muda são os generais. Lamentavelmente, o Brasil está nessa situação, caminhando ao mesmo nível que ditaduras ao redor do mundo e da América, a exemplo da Venezuela, e nada é feito para trazer o Brasil à ordem. Essas Forças Armadas, que num passado recente era odiada pela esquerda e amada pela direita, pasmem os senhores, hoje é odiada pela esquerda e odiada e enojada pela direita. E me parece que isso não vai mudar. Por quê? Confiança é igual cristal. Uma vez quebrada, não cola mais. E a população descobriu. Não é que ela foi surpreendida com a mudança das Forças Armadas, não. Ela sempre foi assim. E a população brasileira está descobrindo agora que essa história de mão amiga, braço forte, nunca existiu a não ser em propagandas enganosas. Que essa coisa de honra, defesa da pátria, denodor, moral, da vida pela soberania, são letras de músicas patéticas das Forças Armadas, cantadas no pátio do quartel
quando os seus soldados estão fazendo exercício de educação física e nada mais. O Brasil que as Forças Armadas defendem não é esse Brasil de norte a sul, do Iapoca ao Chuí. Não. Esse, para eles, se lasquem. Já está provado. O Brasil que eles defendem é aquele espaço físico, territorial, do portão do quartel para dentro e nada mais. É muito triste ver a situação em que o Brasil se encontra e as Forças Armadas em silêncio, de forma acovardada, para não dizer vendida ideologicamente, por causa de benefícios pessoais, pensando tão somente na árvore e não na floresta, ou seja, no Brasil como todo. Isso é vergonhoso. E é justamente por essas e outras que a população brasileira passou a ter nojo e vergonha das Forças Armadas brasileiras. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.